Glória a Deus, aleluia. Eu sou o pastor Rogério da Mãe e nesse momento quero trazer mais uma palavra magnífica e poderosa que venha falar ao teu coração. E a referência que nós vamos usar está aqui em 1 Samuel capítulo 2, versículo 7, que diz assim. 1 Samuel capítulo 2, versículo 7. O Senhor empobrece e enriquece, abaixa e também exalta. Levanta o pobre do pó e do monturo, ergue o necessitado para fazê-lo assentar-se entre os príncipes, para fazê-lo herdar o trono de glória, porque do Senhor são os alicerces da terra, e assentou-se sobre eles o mundo. Versículo 7, o Senhor empobrece e enriquece, abaixa e também exalta. Olha só que tremenda palavra. Interessante que eu quero trazer luz num conhecimento muito forte aqui, colocando isso sobre propósito e despropósito, porque nós não podemos afirmar como algo que seja absoluto que todas as pessoas que estão bem financeiramente hoje, elas têm a aprovação de Deus nas suas finanças ou na sua vida. E também, por outro lado, que nem todos aqueles que não estão muito bem financeiramente estão no despropósito, estão abandonados, estão esquecidos por uma manifestação divina. Não é assim que funciona. Mas nós vamos ver que o Senhor, Ele exalta e Ele abate, Ele enriquece e Ele também empobrece. Está aqui na Bíblia, não é eu que falei aqui no versículo 7. Mas às vezes as pessoas também... Por quê? Porque aqui está falando sobre um princípio da semeadura. Nós podemos ver que Deus ele não vai permitir nada aconteça debaixo dos céus sem que Ele primeiro avalie as suas leis eternas estabelecidas, os seus princípios pétreos estabelecidos na palavra de Deus. Isso é magnífico, porque nós temos uma estabilidade, nós temos uma segurança de agir dentro da palavra de Deus conforme os ensinos bíblicos e estar respaldado por essa palavra. Aleluia, Jesus. A palavra de Deus ela nos dá respaldo para nós vivermos debaixo de bênçãos de Deus. E aqui nós vamos ver aqui o que é interessante, que como aquele rico de Lucas, eu quero que você possa abrir sua Bíblia no livro de Lucas, capítulo 12, versículo 19, né? Aquele homem fazendeiro que construiu e ele faz alegações ali, né? Versículo 16 em diante, Lucas 12, 16, que ele produziu muito, ele fala que ele vai derrubar os celeiros dele, versículo 18, e vai construir outros maiores, e ali recolherei todas as minhas novidades e meus bens. Lucas 12, 19, então direi à minha alma, tens um depósito muitos bens para muitos anos, descansa, come, bebe e folga. Mas Deus lhe disse, louco, esta noite pedirão tua alma, e o que tens preparado para quem será? Assim é o que para si ajunta tesouros, e não é rico para com Deus. Olha só que interessante, né? Esse rico, eu posso colocar aqui que ele era, porque ele está sendo condenado, ele está sendo reprovado, é a palavra certa, pelo próprio Deus nessa parábola. Porque ele está rico de despropósitos, mas miserável do propósito de Deus, porque ele utilizava todos os seus bens, com certeza, os seus recursos em torno do seu umbigo, em torno dos seus prazeres, em torno da satisfação da sua alma, e estava deixando as coisas de Deus, e o próprio Deus não honrava com as suas finanças, com os seus bens, né? E olha que interessante, esse homem estava manifestando o que eu estou falando aqui nesse vídeo, que ele estava pobre de propósito e multimilionário de despropósito. Essa realidade, ela tem muito a ver hoje com o que você tem analisado aqui na Terra,
com aquilo que você tem discernido, não na vida de outras pessoas. De repente você precisa discernir na sua vida também, né? Que nós precisamos da riqueza de Deus nas nossas vidas. Qual é a maior riqueza de Deus na nossa vida? O amor. Não pense você que a maior riqueza da sua vida aqui na terra é a sua fazenda, ou seus bens, ou a quantidade do somatório que está lá na sua poupança, no seu banco, né? Naquilo que você ajuntou na terra até hoje. Isso é interessante para você cumprir com os seus afazeres, suas responsabilidades aqui na terra. Não é menos importante isso, mas é importante. Mas isso não deve ser um Deus, você construir a sua vida em torno dos bens materiais, só para os bens materiais, e continuar agindo como se fosse um rei de si mesmo, né? Na verdade, olha só que interessante. Então direi, versículo 19, Lucas 12, 19. Então direi a minha alma: tens em depósito muitos bens para muitos anos. Ele vai falar para si mesmo, está falando consigo mesmo. Descansa, come, bebe, folga. Ah, descansa, come, bebe, folga. É interessante aqui que esse homem, ele será cobrado, requisitado. Ele terá que prestar contas de todo esse bem. Aquele que muito é dado, muito será cobrado. E ele vai chegar como diante de Deus? Ele vai chegar com muitos bens financeiros, mas miserável da vontade de Deus, né? Tem muitos livros bons, e num livro que eu já vi de um autor muito renomado aqui no Brasil, ele fala bem assim: que falta você faria se você não estivesse mais aqui, né? Então, que falta esse homem fez? Porque ele viveu grande despropósito, né? Ele tinha relevância. Não é que ele não tinha relevância na sua região ali onde ele morava, que ele não tinha um nome a ser, um nome respeitado entre os homens, né? Um nome respeitado entre os homens na terra não quer dizer um homem aprovado por Deus, que é o dono dos céus e da terra. Olha só que interessante isso que eu estou falando aqui. Por quê? Porque as pessoas podem estar no ativismo do despropósito, construindo muitas coisas aqui na terra, tendo muitos afazeres. Você pode estar conquistando muitas coisas, mas você de repente não está conquistando naquilo que Deus quer que você conquiste, e nem está sendo conquistado no seu coração, no território da sua alma, do seu espírito, do teu corpo. Deus não está conseguindo avançar na sua mente, nos teus anseios. Deus não está tendo domínio, não está reinando, não está manifestando senhorio. Por quê? Porque você não está deixando. Nas áreas que você não entregar a sua vida a Deus, você está tendo o controle dela, e você tem que se render a Deus para que você possa falar: seja Senhor da minha vida, ó Deus maravilhoso. E não ficar se gabando consigo mesmo, né? Olha, alma, descansa, come, bebe, folga. Mas Deus disse: se esse homem rico, esse fazendeiro aqui, tivesse, esse fazendeiro da Bíblia, não é indireto para ninguém, se ele tivesse glorificado a Deus, se ele tivesse honrado a Deus, esse empresário aqui, você acha que ele não seria aprovado por Deus? Eu tenho certeza disso. Ele seria aprovado por Deus, né? Se ele tivesse aqui uma alma humilde, né? Uma alma generosa, né? Das suas riquezas, dos seus bens, né? O erro não está em você ser rico ou você ser milionário, né? O erro está aqui no que destino você está dando a tudo isso que Deus está te conferindo, esses bens materiais, né? Como você tem usado isso para engrandecer, para glorificar o reino de Deus, né? E assim é o que para si ajunta tesouro e não é rico para com Deus. Assim serão também, é um comparativo, todos aqueles que estão na abundância do despropósito. Na verdade é uma abundância ilusória, né? Que estão na riqueza do despropósito, que estão no ativismo do despropósito, infelizmente, que estão numa consciência cauterizada desproposital, estão aparentemente bem aqui na Terra. Essas pessoas estão fazendo e acontecendo. Tem pessoas até que justificam suas próprias atitudes
contrariando o ensinamento bíblico. E aí, já sabe, né? Rodou feio, né? Contradisse a palavra de Deus, entrou em pecado, né? Qual que é o pecado desse homem? Provavelmente de não ter honrado a Deus, provavelmente de não ter dado a devida glória ao nome de Deus, a não ter construído. Ele construiu muito em torno de si e não construiu nada em torno de Deus, em torno do que Deus tinha para ele aqui na terra. Olha só que interessante. Então nós precisamos aprender aqui, para fecharmos, que falta você faria, que falta eu faria aqui na terra se eu não estivesse mais aqui, né? O que eu estou fazendo com os meus talentos, com as minhas finanças, com os meus talentos, com a minha inteligência, com o amor que Deus designou sobre a minha vida, com as responsabilidades? O que eu estou fazendo com o tempo que eu tenho todos os dias? O que eu estou fazendo da minha vida, do propósito que Deus tem para a minha vida? Eu estou cumprindo isso mesmo? Né? Porque o tolo, ele acha que está no propósito, porque as suas finanças estão indo, né, rotineiramente, está tudo indo bem. Ele tem o que comer, ele tem o que vestir, ele compra o carrinho dele, ele compra a casinha dele. Tudo isso é bom, mas pode ser um grande despropósito se você não está influenciando em nada aqui na terra, no que diz a ser uma arma poderosa nas mãos de Deus para atingir, para destruir as obras das trevas, o império das trevas. Muitas pessoas acham que só o testemunho é válido. Não, só o testemunho não é válido no reino de Deus. Você tem que avançar no território do reino de Deus. Você tem que reinar aqui na terra. Você tem que brilhar. Você tem que influenciar pessoas pela vida de Jesus tão poderosa. Você tem que fluir. Os rios de Deus têm que fluir do seu interior. Rios fluirão do seu interior, aquele que beber da água que Jesus lhe der. Tem pessoas que estão secas achando que estão molhadas, né? Tem pessoas que estão lá no deserto, nadando na terra seca, na areia seca, na embraçada, achando que estão nas águas de Deus, por causa de uma religiosidade vazia. Eu tenho uma frase minha que fala assim, né? Pessoas secas não me molham. Pessoas secas não me molham. Inclusive, me dão aversão quando eu vejo um religioso vazio, seco, esturricado e rachado falando uma referência bíblica. Por quê? Por causa do discernimento de Deus. Discernimento é você saber discernir com sabedoria a conduta, motivação, né, e as atitudes da pessoa, né, segundo um padrão bíblico. Porque a Bíblia vai balizar, ela vai criar um prumo para algo que é correto, algo que é reto, algo que é o estilo estabelecido segundo um padrão celestial, segundo um padrão de Deus. Então você deve alinhar a sua vida e você deve viver o seu propósito com excelência. Você tem que viver o seu propósito num nível extraordinário. Você tem que viver o seu propósito no nível turbo, né? Empoderar-se da palavra de Deus e fazer com que ela seja real para a sua vida. E aí Deus vai fazer você fluirão do seu interior rios de água viva. Que Deus te abençoe nesse dia. Em nome de Jesus, construa aquilo que é do propósito de Deus, do amor de Deus e da sabedoria e poder de Deus na sua vida. Amém, Jesus.